Queridos, é incomparável aquilo que o Senhor preparou para nós em Cristo, principalmente para que vivamos para a glória dele. Com esta verdade em mente, vamos então para a exposição da palavra de Deus, que encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versos 7 a 12. Nós estamos na exposição, no Sermão do Monte, onde nós estamos aprendendo sobre os princípios e valores do Reino dos Céus. Já estamos nos encaminhando para o final da série, mas com certeza aprendemos bastante sobre qual deve ser o padrão de vida daqueles que foram chamados e remidos por Cristo Jesus. Padrão este que não é conquistado por mera disciplina, mas unicamente pela ação do bom Deus na nossa vida. Mateus capítulo 7, dos versos 7 a 12. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, bendito, grandioso, gracioso, o Senhor em Cristo nos dá a certeza que muita coisa foi preparada para nós, para que pudéssemos viver em santidade, refletindo a Cristo neste mundo, vivendo com o padrão dos princípios e valores do Reino dos Céus. E através da Tua palavra hoje nos ensina a buscar esta santidade com persistência, com confiança, Senhor, sabendo que este deve ser o alvo da nossa vida, nos parecer com Cristo e glorificar o Teu santo nome. Ensina-nos mais uma vez pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, conta uma certa história que um pai havia deixado um grande pedaço de terra para os seus filhos herdeiros. Ele havia falecido. E no testamento estava escrito: há muitas riquezas nestas terras. Sejam persistentes e confiem nas minhas palavras. Os filhos então associaram a conversa que eles haviam ouvido no passado de que havia muito ouro escondido naquele lugar, naquelas terras, e precisavam ser achados. Então começaram a procurar, a escavar em busca deste ouro. Fizeram investimentos em maquinário e mão de obra. E em um determinado dia, acharam uma pequena pepita de ouro. Se animaram, intensificaram as buscas, mas com o passar do tempo não encontraram mais nada. A partir disso, eles desanimaram, não viram mais sentido em estar ali e venderam tudo. Venderam as terras e tudo que havia sido comprado, adquirido para buscar o ouro. Pouco tempo depois, esses mesmos filhos viram uma notícia no jornal que na terra em que eles haviam vendido há algum tempo, fora encontrado a maior reserva de ouro já vista naquela região. E quando entrevistado por este mesmo jornal, o homem que havia comprado as terras deu a seguinte declaração: por mais incrível que pareça, só precisei cavar mais 1 metro para achar toda esta riqueza. E qual é a moral dessa história? Se os filhos tivessem confiados nas palavras do pai,
que havia grande riqueza naquele lugar, e sido perseverantes, teriam usufruído de tudo que o Pai havia deixado para eles. E queridos, nós podemos usar aqui essa ilustração para entender também que o Senhor deixou para nós a certeza que há riquezas inestimáveis preparadas para nós por intermédio de Cristo Jesus. E essas riquezas não são riquezas materiais para simplesmente usufruirmos deste mundo com coisas passageiras, mas são riquezas para a nossa santificação, para que de fato possamos buscá-la de maneira persistente e confiante, e assim vivemos a cada dia mais para a glória de Deus, refletindo a glória de Deus neste mundo. E é também sobre isso que esse texto nos ensinará nesta noite. Meus irmãos, o capítulo 7 do Sermão do Monte tem como objetivo mostrar aspectos centrais da justiça de Deus Pai. Isso ficará mais claro nos versículos finais deste capítulo. Mas diante dessa certeza, Jesus aborda como cidadãos do reino dos céus também devem ter uma vida justa, assim como o seu Pai é justo, e como a prática da justiça molda o nosso relacionamento com o próprio Deus e também para com o nosso próximo. É por isso que na última mensagem, que considera aí os capítulos de 1 a 6, nós vimos que devemos ter discernimento para exercer um correto julgamento, para não sermos impiedosos e condenatórios para com os outros, e também para que primeiramente possamos tratar as nossas próprias falhas, antes de querer tratar as falhas, os erros dos nossos irmãos. Mas ter uma vida pautada nessa justiça que nos exige o Senhor não é algo adquirido simplesmente por mera disciplina. É por isso que dos versos 7 a 12, Jesus vai mostrar que para termos uma vida justa, de acordo com o padrão do reino dos céus, devemos buscar santidade por meio da oração. Devemos buscar santidade por meio da oração, com persistência e com confiança. Devemos buscar santidade em oração, em primeiro lugar com persistência e também com confiança. Conforme nós vimos aí dos versos 7 a 8, Jesus nos insta a buscarmos santidade por meio da persistência que devemos ter diante de Deus, conforme considerado dos versos 7 a 8. Jesus começa o verso 7 dizendo: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Nós temos aqui 3 verbos imperativos na sequência: pedir, buscar e bater. E esses 3 verbos presentes, aqui no tempo presente em sequência, é utilizado por Jesus como artifício na língua para enfatizar a necessidade de algo constante, ou seja, de uma busca constante, de algo contínuo. O que une essas imagens é que todas elas são imagens justamente de se aventurar em buscar algo e ser persistente nisso, ser perseverante nessa busca, o que nós compreendemos que podemos fazer somente por meio da oração diante de Deus Pai. E é interessante aqui essa ideia de persistência, porque quando nós olhamos, por exemplo, para o texto de Lucas, capítulo 11, que é o texto paralelo a este aqui, que trata sobre o mesmo assunto, antes de falar as mesmas palavras que nós vimos aqui dos versos 7 a 11, Jesus ele vai contar a parábola do amigo importuno, dos versos 5 a 8, onde ele diz que nós devemos olhar para aquele exemplo para sermos perseverantes na nossa busca. Conta a história de um homem que recebeu à meia-noite uma visita. E foi à casa do seu vizinho bater na porta em busca de pão. Mas mesmo o vizinho sendo resistente, ele continuou perseverando em buscar e pedir ajuda. E Jesus diz, nem que seja por causa da persistência, ele abrirá a porta e dará. Então Jesus ele utiliza essa parábola lá no texto de Lucas para ressaltar ainda mais essa necessidade da busca constante aqui dessas coisas diante de Deus. Mas Jesus instrui, queridos, aqui então os seus discípulos para buscarem o que especificamente? Sobre o que Jesus está falando?
Por muito tempo, irmãos, esse texto se tornou sinônimo de incentivo para buscar as bênçãos de Deus em meio às necessidades emergenciais e apenas isso. Por exemplo, falta de dinheiro, falta de saúde, ou simplesmente acerca daquilo que sempre se deseja e vê como uma necessidade para a vida. Casa, carro, diversos bens materiais, formação acadêmica, ou tudo que os homens entendem como prioridade para a vida deles, e assim como nós muitas vezes entendemos também. Então esse texto se tornou simplesmente um sinônimo de busca por essas coisas. Infelizmente, a maior parte do tempo da nossa busca em oração é por coisas dessa natureza. Nós queremos chegar diante de Deus para contar os nossos problemas, as nossas necessidades, os nossos sonhos. Mas será que é sobre isso que Jesus está falando? Entretanto, queridos, não é sobre isso que Jesus está tratando. Para entendermos o verdadeiro ponto dessa passagem, devemos nos lembrar qual é a preocupação central do Sermão do Monte. E eu pergunto a você aqui nesta noite, Jesus em algum momento até aqui disse ou insinuou que o alvo da busca perseverante do crente deve ser por coisas materiais? Ou interesses meramente terrenos? Com certeza não. Mas o que Jesus está ensinando é o que o cidadão do reino dos céus deve buscar o tempo todo, conforme nós já vimos, que é uma vida de acordo com o padrão celestial. Uma vida de acordo para aquilo que nós fomos chamados. Esse pedir é pedir as virtudes que devemos ter para a glória do próprio Deus. Esse buscar, com certeza, é a ideia de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Como é que eu sei disso? Aqui no capítulo 6, no verso 33, Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O termo grego é exatamente o mesmo. Então Jesus está falando pela busca aqui do reino, das coisas do reino, e bater é abater a porta da sala do trono de Deus, que nos conduz à porta onde existe um caminho estreito que conduz à salvação. Como vimos em todo o Sermão do Monte até aqui, o reino do céu exige pobreza de espírito, pureza de coração, verdade, compaixão, espírito não vingativo, uma vida íntegra. Só que por causa do pecado, queridos, sempre nos faltam essas virtudes. E é por isso que devemos ser persistentes diante de Deus, buscando essas coisas. E como nós fazemos isso? Por meio da oração, buscando tudo isso diante de Deus Pai. Você pode dizer: mas pastor, eu preciso de alimento, eu preciso de roupa, eu preciso das minhas realizações, eu tenho as minhas necessidades, o que é que eu devo fazer? Eu não devo buscar isso também? Jesus já te deu a resposta à tua indagação. Não se preocupe dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas busquem o reino, busquem a justiça, e as coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz que serão fartos, que serão supridos de verdade aqueles que têm fome e sede de justiça. Esses serão supridos. Para estes pedidos, existe também a certeza de que eles serão realizados. Para os pedidos concernentes a uma vida para a glória de Deus, tenha certeza, eles serão realizados. Verso de número 8. Peçam, lhes será dado. Busquem e acharão, e a porta será aberta. Mais uma vez aqui vale ressaltar que Jesus, como um bom judeu, faz o uso de paralelismo. Ele repete no verso 9 aquilo que ele já tinha falado no verso 8, com palavras mais abrangentes, a fim de trazer uma ênfase. E a versão Almeida, revista e atualizada, traduz melhor, à luz do texto grego, este versículo aqui. Diz o seguinte: pois todo o que está pedindo, o que pede, recebe, presente. O que busca, o que está buscando, encontra, presente. E a quem bate, quem está batendo, quem está buscando, abrir-se-lhe-á no futuro. São dois indicativos presentes e um futuro aqui. E queridos,
Eu aproveito esse texto para dizer para vocês o seguinte, que ao longo desses meus anos de estudo na teologia, eu comecei a ter olhos para uma interpretação sobre o tipo específico de pedido que fazemos na oração a Deus, que o Senhor sempre responderá de maneira positiva e não nos negará. Pastor, isso é possível? Isso é possível? Porque geralmente, quando pedimos a Deus as coisas do nosso próprio interesse, muitas vezes nós não recebemos. Você faz um pedido, você coloca diante de Deus, você espera, mas às vezes não chega. E Tiago mostra qual é o motivo disso, lá no capítulo 4, dos versos 2 a 3. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem com motivos errados, só para gastarem nos prazeres de vocês. Tiago escreve isso. Mas tem um tipo de pedido que o Senhor, preste bem atenção, não nos negará. E podemos ter a certeza da resposta positiva. Qual é? Quando pedimos para que vivamos para a glória dele, como servos fiéis, para que sejamos santos, para que reflitamos a Cristo Jesus, nosso Salvador, e é o próprio Jesus que está confirmando aqui nas suas palavras. Esse tipo de pedido o Senhor não vai nos negar. É algo que está claro, queridos, desde o Antigo Testamento. Lá em Provérbios, capítulo 2, dos versos 3 a 6, existe a ideia ali de buscar uma sabedoria que levaria o homem a temer ao Senhor e assim compreender como viver de acordo com a vontade dele. Se houvesse a busca por essa sabedoria, o homem com certeza viveria desta maneira. Quando nós olhamos, por exemplo, para Jeremias 29, 13, o Senhor diz: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. A mesma coisa que está em Deuteronômio 4, 29. Em 2 Crônicas 7, de 14 e 15, o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu vou perdoar os pecados deles, eu sararei a terra deles, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos às suas orações. O Senhor encarnado diz em João 15, de 7 a 8, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim se tornem meus discípulos. Pastor, tem um pedido que eu tenho certeza que o Senhor vai me atender? Tem. Quando você pede, como filho de Deus, não são todos, somente aqueles que são chamados, escolhidos de fato por Deus. Quando você pede para viver para a glória dele, com um padrão do reino dos céus, ele vai te atender. Porque é isso que ele te leva a buscar. Ele diz que a porta dos céus está aberta para ouvir a esse clamor. Queridos, portanto, devemos buscar persistentemente, intensamente essa vida de retidão. E é isso que acontecerá quando o reino de Deus for a nossa maior prioridade. Quando compreendermos que a nossa vida tem um propósito, acima de tudo, de glorificar a Deus e honrá-lo para sempre. Mas infelizmente isso tem faltado no nosso meio. Na sexta-feira estávamos indo eu e o presbítero Alberto para a reunião do presbitério. E no caminho nós estávamos conversando e analisando o motivo porque temos tanta falta de apreço pelo reino de Deus. Porque muitas vezes temos tanta falta de apreço pelas coisas de Deus. Porque passamos e gastamos a nossa vida simplesmente pensando nas coisas deste mundo. Simplesmente vivendo com coisas fúteis diante de nós. E para nós ficou claro o seguinte, que isso acontece porque nós não buscamos a face de Cristo na sua palavra. Nós não meditamos como nós deveríamos, nós não amamos a palavra como nós deveríamos. Mas saiba de uma coisa, se você praticar essa vida piedosa, você verá naturalmente o que o seu coração precisa, e ele precisa das coisas de Deus.
A busca da sua vida deve ser para glorificar a Cristo. Tire os olhos das coisas deste mundo, pare de importunar o Senhor com coisas pequenas, com bens materiais. Não se está dizendo que você não pode fazer isso, mas isso não deve ser o alvo da sua busca. Meus irmãos, este mundo é passageiro. As coisas daqui são passageiras, não adianta nada. Mas busque o reino de Deus, a justiça de Deus. Peça ao Senhor que você viva para a glória dEle, a ponto de você refletir Jesus. Que você ande na rua e as pessoas olhem e vejam Cristo na tua vida. Que você sirva a igreja do Senhor com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Que possamos estar reunidos aqui, esperando a vinda do nosso Salvador, ou o dia que nós vamos nos encontrar com Ele face a face. Saia dessa mediocridade. Deixe de ser persistente com esse tipo de coisa que não vale nada. 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 Persista diante do Senhor pelas coisas do alto. E saiba, Ele vai te responder positivamente, como ensina o Senhor Jesus Cristo. Se você buscar, você vai encontrar. Se você pedir, lhe será dado. Se você bater, a porta será aberta. Mas Jesus nos diz que devemos buscar a santidade em oração. Sim, com persistência, mas também com confiança. Com confiança de que temos um Pai bondoso e amoroso que cuida de nós. Verso 9. 9 e 10. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus garante que Deus responde àquele que pede, bate e procura. E para apoiar essa promessa, ele introduz algumas perguntas retóricas encontradas aqui, principalmente dos versos 9, 10 e 11. E vejam, Jesus mais uma vez no Sermão do Monte, ele volta o seu foco para a paternidade de Deus. Pois como já percebemos, a preocupação de Jesus é que descubramos que o juiz de todas as coisas, o Deus que é justo, que julga perfeitamente, é também o nosso Pai. Jesus então usa aqui duas histórias, duas ilustrações. Quem é o pai que se o filho pedir pão vai dar uma pedra? E essa ilustração escolhida por Jesus diz respeito a uma brincadeira que existia na época, que era conhecido como uma brincadeira terrível. Quando um filho, por exemplo, se sentava para almoçar com fome, esperando que o pai cuidasse dela naquele momento, o pai pegava uma pedra que se assimilava a um pão assado, que tinha acabado de sair do forno, e dava para a criança. Então a criança com fome ia com ímpeto, com vontade para comer o pão, e tinha aquela decepção e continuava ali com fome. Agora eu chamo a tua atenção para uma coisa interessante aqui. Observe que a fórmula pão e pedra é utilizada em Mateus 4, verso 3. O que é que diz lá? Onde Satanás tenta Jesus dizendo: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Satanás tentou Jesus a transformar uma pedra em pão. E aqui nesse texto, o Pai inverte isso, substituindo a pedra por pão. E por que, então, que nós temos essa certeza? Porque justamente Jesus Cristo venceu e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E esse Pai não nos dá pedra nem pedrada, não. Ele nos dá o pão, Ele nos alimenta. Grant Osborne, um teólogo que eu sempre utilizo, principalmente nos textos do Novo Testamento, ele diz que a segunda ilustração aqui, no verso 10, ou se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra, era uma piada da época ainda mais horrível. Pois enquanto uma pedra é uma coisa boba,
a cobra é realmente uma coisa perigosa. Provavelmente aqui esteja se referindo a uma espécie de peixe que poderia se parecer com uma enguia. Talvez não essa espécie, mas parecido. Um peixe que tinha certa similaridade também com uma espécie de cobra. Então, quando a criança ia morder o peixe, na verdade ela mordia uma cobra. E aí você pode esperar que de maneira nenhuma seria uma coisa boa. Mas pode ser uma hipérbole de Cristo Jesus, porque dificilmente um pai seria tão cruel. Lá em Lucas capítulo 11, que é o texto paralelo a esse, Jesus ainda acrescenta algo pior. Acrescenta o exemplo de um escorpião substituído por um ovo, porque um escorpião enrolado se assemelha a um ovo. Então, quem é o pai que faz esse tipo de coisa? E é por isso que no verso 11, Jesus vai utilizar justamente esse tipo de argumento a fortiori, ou seja, do menor para o maior. Se vocês, que são maus, pais, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará boas coisas àqueles que os pedirem. Maus aqui é uma referência ao estado do homem. Por quê? Porque o homem, ele é corrompido pelo pecado. O homem, ele é corrompido. As nossas ações, elas estão corrompidas pelo pecado. Mas mesmo assim, tendo um coração que flerta, que peca, nós amamos os nossos filhos. Nós damos o melhor para os nossos filhos. Tiramos da nossa boca para dar para os nossos filhos. E se nós que somos maus, sabemos e temos coragem e ímpeto para fazer essas coisas, quanto mais o Pai Celestial. O que é que nós devemos esperar, queridos, deste Pai? As coisas boas que Ele promete. Aquilo que é mais precioso do que um pão físico. Aquilo que é mais precioso do que um peixe, mas as coisas que de fato nos alimentam e eternamente, que são as coisas espirituais. Sim, Ele cuida de nós na nossa vida terrena. A maioria de nós que estamos aqui temos mais do que nós precisamos. Mais do que nós precisamos. Mas acima de tudo, o Senhor nos dá o pão espiritual. O Senhor nos dá aquilo que nós precisamos. Agora, preste atenção que dos versos 7 a 11, nós temos aqui o que no Antigo Testamento seria chamado de quiasmo, mas no Novo Testamento pode ser chamado de inclusio. Começa no verso 7 dizendo assim, peçam. E o verso 11 termina dizendo que o Senhor dá boas coisas aos que pedirem. Então Jesus, ele reúne a ideia principal do que ele quer tratar aqui dos versos 7 a 11. E isso para relacionar de forma enfática uma resposta de um pai amoroso à vulnerabilidade expressa por um filho no ato de pedir algo. A criança que tem um pai amável, bondoso e firme, não tem medo de pedir boas coisas, mas no fundo se sente feliz com a certeza de que seu pai não lhe daria algo que não fosse benéfico, segundo a sua maior sabedoria e experiência, para trazer aquilo que não é nocivo aos seus filhos. E para muitos, às vezes é difícil fazer essa associação. Alguns não tiveram boas experiências com seus pais terrenos e parece não entender isso muito bem. Mas ainda que teu pai ou tua mãe tenha te abandonado, o Senhor te tomou como filho e jamais te abandonará. Por outro lado, infelizmente, muitos filhos de Deus, erroneamente, entendem que o seu Pai Celestial, às vezes se alegra, de forma perversa, a ver os seus filhos, por exemplo, sofrendo de vez em quando. Porque a gente acha que o sofrimento na nossa vida, que as dificuldades que nós passamos, é simplesmente Deus querendo ver a nós sofrendo. Quando na verdade o próprio Deus diz na sua palavra que essa também é uma expressão de amor, porque o sofrimento nos faz crescer espiritualmente, porque o sofrimento nos leva a parecer mais com Cristo Jesus, nosso Salvador. Então às vezes nós temos essa má impressão, principalmente quando você está no sofrimento, no olho do furacão, mas até mesmo as dificuldades que o crente passa é sinônimo do amor de um Deus que cuida dos seus.
ou muitos acham que por não conseguirem persuadir a Deus, já que o Senhor tem um controle e onisciência de todas as coisas, para que eu vou ficar buscando? Se o Senhor quiser que eu tenha santidade, Ele vai me dar. Se o Senhor quiser que eu tenha outra coisa, Ele vai me dar. Então, para que eu devo buscá-lo em oração? Ou é desnecessário eu buscá-lo em oração o tempo todo, mesmo que em algum momento, por exemplo, a gente saiba que até quem não ora, como ímpio, tem coisas boas vindas da parte de Deus. Outros, não completamente convencidos da bondade e do amor que Deus tem pelos seus filhos, mostram que não confiam em estar diante de Deus como um pai amoroso, porque são negligentes em sua vida de oração. Como é que nós dizemos saber que temos um pai amoroso e gracioso e não oramos, e não buscamos, e não temos relacionamento, e não vamos diante dele pedir aquilo que nós precisamos? Mas saiba, apesar das nossas indagações, muitas vezes equivocadas, ninguém tem mais amor do que Deus. E ninguém jamais demonstrou algo que chegasse perto. Quer que eu te diga? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus pelos seus filhos foi dar o seu Filho unigênito para nos lavar, nos regenerar, nos justificar. E Ele também nos chama agora de filhos por causa disso e nos dá livre acesso a Ele. Meus irmãos, Deus é colocado aqui no capítulo 7 como um juiz. Nós vamos ver aqui no final do capítulo 7 que o Senhor julgará os ímpios em suas ações, que o Senhor está de olho naqueles que trilham tanto o caminho bom como o caminho ruim, daqueles que afixaram a sua casa sobre a rocha e sobre a areia. Mas é esse juiz que põe a mão nos nossos ombros e diz o seguinte: vocês agora são os meus filhos, e eu vou compartilhar com vocês a minha herança. Sabe por quê? Porque a dívida de vocês foi paga. Portanto, meus irmãos, devemos confiar que como um pai bondoso e amoroso, Ele nos dará realmente o que nós precisamos. O texto termina com o verso de número 12. E vamos perceber que Jesus conclui essa sessão declarando dessa forma, porque é de extrema importância nós compreendermos o que é que significa de fato nós vivermos para a glória de Deus, para o bem do nosso próximo também. Jesus traz aqui uma espécie de expressão que parece estar fora de contexto. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus está falando de busca de oração de um pai bom e de repente ele joga essas palavras aqui. Mas veja que há um artifício na língua que é o portanto, que é uma conjunção conclusiva. Mas nós podemos enxergar aqui também, à primeira vista, que apesar de parecer uma declaração isolada, na verdade há aqui uma íntima ligação. Por quê? Porque somente aquele que se vê como um pedinte diante do Senhor, dependente, não tendo nada a oferecer, mas descobriu que é herdeiro da graça de Deus, será suficiente liberto do egocentrismo, a ponto de colocar os outros em primeiro lugar e tratá-los de forma como gostaria de ser tratado. Veja que há ligação entre os versos de 7 a 11 e o verso 12. É interessante que várias religiões e pensadores filosóficos na história, como Emmanuel Kant, como Confúcio, dentre os gregos também e outras religiões da história, trouxeram o que é chamado a regra de ouro, geralmente usada na negativa: não faça aos outros o que não quer que os outros façam a você.
Ou seja, você não quer problema, é só não criar problema. Dessa forma, isso é muito menos exigente, sem ação e só estabelece limite. Mas Jesus é o único que ensina de maneira positiva. Faça aos outros o que vocês querem que façam a vocês. Não é algo passivo, mas ativo. Algo que deve ser característico da vida do crente. A declaração de Jesus, queridos, é contudo simples quando nós olhamos o seu significado geral. Agir desta maneira, para o bem do próximo, é, na verdade, o resumo da lei e dos profetas. Falando da lei e do Antigo Testamento de maneira geral, como é que nós podemos resumir? O próprio Jesus ensinou isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, lembre-se que os 4 primeiros diz respeito às nossas ações para com Deus e os 6 últimos para com as nossas ações com o nosso próximo. Então veja, existe essa responsabilidade de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Mas vejam também que aqui no Sermão do Monte, no capítulo 5, dos versos 17 a 20, Jesus diz que ele não veio abolir a lei e nem os profetas, mas ele veio cumprir. E se ele está dizendo que agir dessa maneira, fazer ao próximo aquilo que queremos que façam a nós também, é cumprir a lei e os profetas, logicamente, agir dessa maneira é ser como Cristo Jesus. Logicamente, ele está dizendo assim, sejam como eu sou. E a nossa busca pela santidade nos levará a isso. Refletir Cristo Jesus, veja, é aquela história, né? A gente roda e cai no mesmo lugar. Porque é isso que Jesus está ensinando aqui o tempo todo. Essa busca por santidade vai nos levar a amar, a tratar o próximo bem. Mas, querido, devemos ir mais além do que essas simples palavras. Jesus, ele se entregou por nós. Jesus, ele se deu, ele se doou, ele entregou a própria vida por nós. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos. O próprio Jesus Cristo disse. E é desta maneira que nós devemos agir. Somos dependentes, precisamos de auxílio gracioso, assim nós devemos ser também. Seja persistente. Nós começamos contando uma história. O pai havia deixado uma herança, um pedaço de terra. Ele disse, tem ouro aí, tem coisa boa aí. Sejam persistentes, confie na minha palavra. E é assim que nós devemos ser. Mas pastor, eu estou orando, eu estou buscando, só que parece que ainda não consegui, não foi, né? Mas saiba, o seu pedido para viver para a glória de Deus vai ser atendido. Continue. Cave mais um, cave mais 2, e não é com a pá, não é abrindo o chão, é em oração. Viva uma vida de oração, de persistência, peça, busque, bata, e o Senhor irá atender. Meus irmãos, que promessa maravilhosa vinda da parte do Senhor, que aquece o nosso coração, que nos leva de fato a nós compreendermos a riqueza daquilo que foi preparado para nós em Cristo Jesus, aquilo que nós podemos buscar, aquilo que nós teremos, uma fonte de riqueza inesgotável. Então busque essa santidade e só nos resta engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é o Deus